Tá gravando, pessoas. Estamos aqui online. Então, perdão pela aula anterior, novamente. Qualquer coisa que eu fiz de besteira, me avisem. Se eu falei bosta sem querer. Perdão pelos palavrões também. Então, continuando a aula anterior foi de Entre Linhas Pontilhadas, episódio 1. A aula de hoje é Entre Linhas Pontilhadas, episódio 2, com o tema mais central de... Eu esqueci o tema que eu pus no título da aula. Algo próximo como pertencimento. Sentimento de pertencimento e o ego. Se eu não me engano, era isso. Pertencimento e ego. E, por tabela, as correspondências de formação de identidade através da socialização. Esse segundo episódio ele trabalha coisas bem legais. Mas falando o que eu vou fazer nesse vídeo aqui. A aula tem 1h30. Esse primeiro vídeo tem 50 minutos, um pouco mais, um pouco menos, na verdade um pouco menos. Eu vou fazer essa primeira aula nesses 50 minutos e nos próximos cerca de... Bom, daí tem 10 minutos na aula que vem. E depois desses 10 minutos a mais, aí sim eu vou passar, e eu não vou errar dessa vez, não vai dar errado. Eu vou gravar o primeiro e o segundo episódio para vocês assistirem aqui. Infelizmente, eu não sei se dá para tirar a tela de webcam do centro de mídias, mas eu posso cortar minha câmera e vocês ficam só com uma tela repartida ali, onde parte dela é a webcam, infelizmente, e a outra parte é o compartilhamento de tela, onde vocês podem ver o anime. Se estiver vendo no celular, tomba o celular que fica mais fácil. Infelizmente, eu vou passar legendado em italiano, legendado dublado. Anime é dublado, tudo anime é dublado. Vou passar com o áudio dublagem original, que é uma dublagem em italiano, porque a dublagem é incrível. A dublagem desse anime é incrível, é um ponto muito central dele. É italiano, é claro, mas é o mesmo dublador que faz todos os personagens, já é uma coisa bacana, tem uma personalidade diferente. Ele interpreta a amiga, ele interpreta, acho que a mãe também, interpreta todo mundo, incluindo o protagonista. E tem uma outra coisa fundamental também ali que é legal da dublagem italiana, é que o italiano é uma língua muito legal e dá uma personalidade incrível para a obra. Se eu pegar uma dublagem em português, não vai ser a mesma coisa. Eu posso até entrar no Netflix aqui e gravar do Netflix, mas eu não vou fazer isso. E seria dublado em português. Fica fácil de ver? Fica fácil de ver. Mas perde uma coisa central, que é digamos, a essência ou o frescor. Frescor é horrível essa palavra, mas perde a densidade original da obra. É por isso que eu gosto de anime com legendas. Legenda não. Áudios, dublagens originais. Eu não gosto de. Bom, tem dublagens ótimas brasileiras, mas eu prefiro ver animes com a sua característica mais pura. Ou seja, o áudio original. Dublagem original. De vez em quando entra num certo lapso, num certo paradoxo, que é o seguinte. Tem certas obras, Converge, Blade Runner, entre outras obras que são meio mistas entre Japão e Estados Unidos, tem áudio duplo. O gringo, o americano e o japonês. Eu nunca sei qual é o principal. Às vezes, o áudio americano é muito bom. A dublagem americana é muito boa. Tipo Castlevania. Castlevania é um exemplo disso. E eu não sei se eu fico com o japonês ou não. Aí ficou na ambiguidade, mas geralmente, quase sempre, japonês. Às vezes, acontece da dublagem norte-americana ser muito boa mesmo, e vale a pena ver no áudio de dublagem americana. Tem um jogo que é assim, quer ver? Cyberpunk. Sabe o Cyberpunk 2077, sei lá se é 2000 alguma coisa? É um jogo bacana que tem dois áudios. O áudio gringo, o americano, é muito bom. E o áudio japonês não é ruim, mas o áudio gringo dá uma... Ele funciona melhor com o anime. É tipo assim, é engraçado porque o Cyberpunk já tem uma estética oriental, né? A estética oriental, você meio que pensa, a linguagem oriental deveria encaixar no jogo melhor. Mas não, o inglês encaixa. Aí o que acontece? É uma estética oriental com um sci-fi, uma distopia, um bem bolado ali de universo, pode-se dizer, próprio de cyberpunk, que é a estética própria ali, que é cyberpunk, a estética cyberpunk em si, né? O nome do jogo é a estética dele. Então é bem interessante você ver que o inglês, a decadência, a sujeira, o caos combina com o inglês. Engraçado, mas combina mais com o inglês que com o japonês. O japonês é um pouco mais certinho, pode dizer assim. Então, tem isso. O inglês é mais uma linguagem mais, entre aspas, suja. Chula, entre aspas. Bacana. Mas voltando para o Entre Linhas Pontilhadas. No caso do anime,
o áudio italiano, isso já é uma crítica ao anime, uma crítica positiva, ele tem uma personalidade muito boa, assim, muito, sim, complexa. E eu gosto muito dessa identidade. Então eu vou passar com a linguagem italiana mesmo, ao azar de vocês. Se não quiser ver, não vê, tá bom? Vocês fazem bem bolado aí que vocês quiserem. Ou baixa, ou vê o dublado depois, ou vê a Netflix, ou sei lá, vocês improvisam, tá? Mas aqui na aula, a segunda metade é o que eu vi aqui na internet. Mas falando do anime, por que eu acho ele legal, né? Eu vou fazer um bem bolado aqui. E quem tava vendo aqui já viu, né? Porque tá vendo pelo OBS também, que tá gravando. Mas eu vou abrir o anime e vou fazer picotado ele aqui, só pra mim lembrar dos momentos dele. Quando eu faço picotado e não faço o anime inteiro, não passo ele, o OBS não vê como algo problemático. O OBS, na verdade, não. O YouTube, quando eu postar isso aqui no YouTube, o YouTube não vai ver como problemático e não vai dar strike ou derrubar o vídeo. Vai apenas achar engraçadinho. Espero, pelo menos. Mas aqui temos o anime e tem uma parte muito legal do nosso protagonista, que eu não lembro o nome dele, mas é a parte da infância. No primeiro episódio, ele mostra ele na adolescência, com uns 14, 15, 16 anos, já na época metaleira, rebelde, meio anarquista, machista, confusa, sentimentalmente travada, toda um homem em projeto, pode dizer assim. Nessa vez, nesse segundo episódio, mostra ele no jardim de infância. No jardim de infância, quando ele tinha 6, 7 anos, aprendendo matemática e escrever, né? No caso, eu não sei se ele estava escrevendo em inglês ou... Acho que é italiano, né? Então ele estava aprendendo a escrever italiano. Então, ele aprendendo ali a cultura dele E, mano, aí tem um monte de piada interna que eu não vou dar conta, mas a mãe dele ser uma... representada por uma figura animalesca, animalesca entre aspas, mas ela... Quem tá vendo no OBS sabe o que eu tô falando. Ela é representada por uma galinha. É legal, assim, eu não sei porquê, mas a mãe dele é uma galinha. Enfim, e é legal, tipo, a infância dele, porque na infância dele ele era, tipo, muito egóico, né? Esse protagonista que eu esqueci o nome, foi mal, esqueci o nome das pessoas. Até pegar no Google aqui, vai, porque isso é sacanagem da minha parte. Vamos lá, entre linhas pontilhadas, cast. Cast é o pessoal que faz a dublagem. Zero Calc, Armadillo, então deve ser o dublador, né? Então, quem dubla o Zero deve ser o próprio criador da obra, talvez, o cartunista, talvez, o que seria engraçado. Não, não pega vídeo aqui não, filho, não quero áudio de vídeo não. Pra lá. Tá lançando um negócio aqui na rede. Bom, ele é um personagem, ele é o próprio dublador. E o Armadillo tem um dublador diferente. Então, ele como o protagonista chamado Zero Calcare, aparentemente ele é o personagem protagonista, e ele também é, talvez, o dublador do próprio personagem protagonista. E claro, como eu falei, ele é o único dublador da série, ou quase o único, porque tem o Armadillo. O Armadillo é o Tatu, que também tem dublagem. E a galera elogiando que eu já entrei nesse site da última vez que eu falei da série e tal. É que você da aula não estou vendo quando eu compartilhei a tela. Sou um cara tranqueira. Deixa eu ver mais outras coisas aqui. Enfim, voltando. Então, a fase infantil dele, que é a fase onde ele está ali descobrindo a sua própria identidade, é bem legal. Como é que você descobre a sua própria identidade quando você está crescendo nessa idade aí de 6, 8, 9 anos? Copiando os adultos. Copiando os adultos. Aqui tem um elenco. Ó. Alice's Father é o Ambrogio Colombo. A Sara é a Chiara Giancardi. O Armadillo é o Valerio Mastandrea. E as vozes adicionais, o próprio Zero Calc que faz. Então, eu comi bola aqui, eu acho que... Tirando o Armadillo e a Sara, pensei que fosse o próprio cara que dublasse, mas pode ser que não. Ele devia estar falando por cima da voz dela, como se estivesse narrando a história. Que quando ele narra a voz dela falando, ele fala como se ela falasse. Aí sim faz sentido, mas ela também tem uma dubladora particular. Caso a Sara, que deve ser amiga dele. Tô quase certeza que é amiga dele. Vamos ver. Ah, não tem imagem aqui. Mas, voltando. Então, essa fase da infância é uma fase onde você mimetiza. Você é como se fosse um espelho refletindo o mundo. E quando um espelho reflete o mundo, ele reflete o mundo de maneira invertida. Invertido no sentido de que ele não é o mundo, ele é distorcido, mas ao mesmo tempo que ele não é o mundo, ele é o mundo na distorção.
Então toda criança nessa fase de crescimento é distorcido. E como é que você é distorcido? Você é distorcido porque você está tentando entender e decifrar e ao mesmo tempo se orientar na realidade. Só que você se orienta na realidade através da relação com as pessoas ao redor. E as pessoas ao redor são os adultos. E no caso, os adultos são referências para o seu caráter, são referências para o seu comportamento, são referências para a sua crença, são referências para a sua, pode-se dizer também, seus gostos, para as suas necessidades, para os seus sentimentos. Todos os adultos meio que definem a sua existência no mundo e pelo mundo, pode dizer assim. Que é interessante. Então, no caso do protagonista, o tal do Zero Calc ou algo assim, que é o cara velhão já de 37 anos, tiozão, que está relembrando a infância, ele percebe que a professora dele de primário, que estava ensinando matemática para ele se via como alguém importante no mundo e como alguém que, como um reflexo do mundo, era cuidado e angariado, estava sempre ao lado dos adultos. Porque os adultos gostavam dele, tal, você é criança, vamos dar uma atenção e tal. Só que ele se via como alguém em destaque, porque ele recebia atenção e recebia também, quando você recebe atenção, você recebe a própria existência. Ele se sentia existente. Quando você se sente existente, você cria o quê? Uma fronteira de identidade. Quando você cria uma fronteira de identidade, você cria um ego. E lembrem da sua infância. É nesse momento que vocês criaram um ego. Criaram autoconsciência, pode dizer assim. Vocês sabem que vocês são vocês mesmos. Por que vocês sabem que vocês são vocês mesmos? Porque os adultos veem vocês como algo especial. E o cara, o protagonista, se vê como alguém especial e como alguém que não pode decepcionar os mais velhos, decepcionar os adultos. E ele ali sabe um pouquinho de mais ou menos, umas continhas básicas, ele vai lá e não erra as contas. Ele se sente feliz, feliz mesmo, muito nostálgico não, muito eufórico, porque os adultos veem nele alguém, ele pensa que os adultos veem nele alguém digno de respeito, alguém merecedor do carinho. E nisso ele começa a se comportar como, literalmente, como alguém importante. Ele se pensa como o centro do universo. Ele se comporta como o centro do universo. E ele não quer perder o privilégio de ser o centro do universo. Ele quer manter-se acalorado, abraçado pela sociedade, abraçado pela professora dele que ensina ele matemática e português. E o choque disso é fenomenal. O choque disso eu falo daqui a pouco. O choque da quebra de realidade. Mas toda essa logística de vocês mesmo, ou eu mesmo, ou todo mundo, se entender através do contraste. O que é o contraste? Da diferença com... A gente é uma entidade, né? E faz contraste, diferença e fronteira com as coisas ao redor. As coisas ao redor garantem que a gente sinta e perceba a realidade e o próprio mundo. E o próprio mundo é o quê? É aquilo que a gente percebe. Só que como a gente afunila tudo isso dentro de um corpo físico, de um corpo orgânico, de um corpo sensorial e sensitivo e sensível e emocional também, e intelectual, a gente organiza a compreensão do mundo contrastando o mundo como se fosse um funil de informação onde a gente, como, digamos, computador, como matéria de consciência, descreve e controla e assim, define o que o mundo é. Só que parte da onde? Qual é o ponto de fuga para definir o que o mundo é? O indivíduo. O indivíduo que está no mundo. E o mundo é o quê? É um objeto da imaginação e da interpretação desse indivíduo que está no mundo, vivendo. E o ego é exatamente esse contraste, esse contorno muito, mas muito tênue, muito, muito frágil, que retira você do mundo. Eu não sei se vocês já perceberam, mas quase todo adulto, ou quase toda cultura ou estrutura social que você herdou, né, dos mais velhos, né, das pessoas que são os seus senpais, os seus veteranos. A estrutura de mundo deles separa o ser humano do resto do mundo, do resto das coisas. O ser humano, o indivíduo, a sociedade, aquele que é o Homo sapiens, o inteligente, o mais adaptado, o grande ser vivo que não tem predadores naturais, etc, etc, etc. Por quê? Porque você, como espécie, sempre se vê como o quê? Como o Deus, entre aspas, o Deus, ou aquele que tem autoridade para que o mundo faça sentido, para que o mundo seja algo que deve ser construído, que deve ser protegido ou deve ser prosperado. O mundo se torna um objeto de cuidado do ser humano. E o ser humano se torna o quê? Um cuidador do mundo. Quando você é um cuidador do mundo
na onde você vive, você se coloca como um protetor. Um protetor, ele é hierarquicamente melhor, ou talvez mais apto, ou mais competente, ou talvez mais poderoso do que o mundo. O cuidador é mais poderoso do que o mundo. É surreal você pensar nisso. A fronteira da espécie, a fronteira do ego humano mesmo, ele acaba garantindo uma espécie de alucinação. Uma alucinação de poder, de empoderamento. E essa alucinação de empoderamento, a graça dela é exatamente que... Vou cortar aqui um pouco. A graça dela é exatamente que ela deixa você um tanto quanto alienado da sua circunstancialidade, do seu contexto. E no caso do protagonista é exatamente isso. Ele fica alienado do contexto e pensa que ele é o centro das atenções. Que ele é importante, que ele tem valor e peso. Isso é interessante no anime. Isso é muito interessante nesse primeiro episódio. Uma boa parte do episódio é isso, se eu não me engano. É ele interagindo com o seu conflito fundamentalmente emotivo e fundamentalmente pessoal, pensando que ele é meio que especial. Só que aí a descoberta é que ele não pode fracassar, ele não quer fracassar, ele não quer decepcionar a professora. E a descoberta dele, quando ele é colocado em conflito numa coisa que ele não dá conta, que é matemática, vai lá fazer os ângulos do triângulo, ele simplesmente fala, ó, isso é complicado, vou errar. Para ele mesmo, né? E ele erra e fracassa miseravelmente. Quando ele se vê mais como alguém não especial, como alguém que não consegue corresponder às expectativas dos adultos, reflete de maneira inadequada o mundo que ele deveria refletir perfeitamente, como se fosse de fato uma mímese dos adultos, e os adultos fossem, por exemplo, os matemáticos, e eles, os alunos, fossem os matemáticos aprendizes, mais capacitados para serem aprendizes, o interessante é quando ele fracassa. E quando ele fracassa, ele pega assim, cara, o que eu vou fazer, o que eu vou fazer, o que eu vou fazer? Ele quer fugir. Ele não quer ter vergonha, ele não quer se envergonhar, ele não quer ser visto como inferior, ele não quer ser abandonado. Ele não quer. Ele tá num conflito emocional muito legal. Por que eu acho esse conflito emocional muito, muito, muito legal? Espero que eu não tenha batido nenhum vídeo aqui por fora, tá? Não sei se tem sons contrastantes que eu deixei páginas abertas aqui. Mas enfim. Por que ele não quer ser visto como um inferior, como alguém não poderoso, não potente, não adequado? Porque ele quer ser um igual, ele quer ser alguém digno, sabe? Ele quer ser aceito. E ao mesmo tempo que ele quer ser aceito, ele quer aceitar as pessoas, ele quer aceitar o mundo. Ele quer causar, através das suas ações, uma espécie de efeitos positivos para ele mesmo e para as pessoas ao redor. Então ele quer corresponder às pessoas ao redor, dando felicidade e trazendo satisfação para as pessoas ao redor. Tanto que ele pensa que se a professora dele descobrisse que ele fracassou, ele ia causar depressão nela, ia ficar extremamente assim, abalada, ia se matar, ia beber, ia assim, bebedar, porque o aluno dela fracassou. É divertido essa parte. E daí o legal disso é você pensar que a gente infla a nossa identidade, pensando que a nossa identidade de fato é significativa. E ao mesmo tempo a gente julga sem perguntar, ou faz elaborações ilusórias, fantasias na nossa cabeça, pensando como os outros nos veem, sem saber como eles nos veem. O tempo inteiro a gente faz isso. Como será que o professor me vê? Como será que meu melhor amigo me vê? Como será que minha mãe me vê? A gente pode pensar, mas a gente nunca vai conseguir chegar à verdade. Mesmo que a gente pergunte para a pessoa, como você me enxerga? O que você vê quando você olha para mim? Quem eu sou para você? Muitas vezes as pessoas nem sabem descrever. Já fizeram essa pergunta para algum amigo? Elas não sabem descrever. Elas escrevem com conceitos genéricos. Você é legal, você é gente boa, você é inteligente, eu gosto de você porque você é meu amigo. Por que elas não conseguem descrever o outro? É confuso, né? É difícil descrever um outro, assim. Sendo bem sincero, porque elas nem conhecem o outro. O outro é inapreensível, é incompreensível. Elas vão estar fazendo suposições de identidade. Elas vão tentar, através da pergunta, elas vão tentar dar uma resposta que elas nem sabem se é verdadeira ou não. Se é ou não sólida e crível. A gente descrevendo o outro sempre descreve meio que pisando em ovos. Tem gente que descreve assim na lata mesmo. Eu faço isso. Vai na lata e descreve personalidade, descreve caráter, descreve circunstâncias, descreve várias coisas. Mas é um pouco injusto, sabe? Você limitar a pessoa naquilo que você acredita que ela seja. E pior, a gente faz conosco mesmo, com a gente mesmo. E quando, no caso do protagonista aqui, vou encostar na cadeira que tá, as costas já vão embora de novo, como sempre. E quando o protagonista, vou abaixar um pouco a câmera também. Quando o protagonista se vê nesse conflito com a professora,
nem é um conflito de verdade. Ele se vê tentando proteger a própria professora e a própria psicologia dela, o equilíbrio emocional da professora, sendo aquela criança que é perfeita, ele não consegue ser perfeito, ele fracassa, ele se vê amargurado e sob pressão. Isso é uma coisa que eu vou falar de verdade. Vocês, alunos, quando vocês vão aprender, já na primeira série, segunda, terceira série, vão evoluindo na carreira escolar. Muito do seu fracasso escolar, muito do peso que você fica, dos traumas que você ganha, é por você não conseguir corresponder a uma expectativa dos adultos. Que pode ser de fato uma expectativa opressora. Os professores eles forçam as crianças, forçam os alunos a corresponder a um ideal de aprendizado. E isso vai pressionando, pressionando, pressionando. Eu fui assim na escola, eu sei como é que é. O professor te ensina e ele te dá nota. Quando ele te dá nota, ele vê se você está certo ou errado, né? Se você acertou ou errou. Ele te dá ali um feedback. Esse feedback é um retorno que te deixa mal, porque você não consegue corresponder perfeitamente, você tem dificuldade de aprender. Você não sabe fazer as contas, você não sabe fazer a matéria, você não sabe ler direito. Isso vai sedimentando lentamente. Sedimentando quer dizer que vai é, ampliando, sabe? Vai agregando, vai aumentando, inflando o seu sofrimento. E lentamente você se vê traumatizado. Chega num ponto onde você pode simplesmente abandonar a escola porque você não suporta mais ser pressionado. A grande maioria das pessoas que abandonam a escola foram porque foram pressionados, não deram conta, se viram numa zona de escape que era o entretenimento, a vontade, o livre-arbítrio, a exercer a sua infância, brincar, exercer a sua liberdade de expressar o que você sente sobre a pressão, ou seja, explodir. Explodir mesmo, tipo, emocionalmente falando. Eu mesmo explodi emocionalmente. Quando eu era pirralho, eu não sabia fazer os exercícios. E levava para casa para fazer. E eu ficava chorando e pedindo ajuda para todo mundo ao redor. Minha irmã, meu irmão, minha mãe, eu não sabia. Eu estava nervoso, muito estressado, assim. O cúmulo do sofrimento. Eu sofria angústia, porque eu não dava conta, eu não entendia. Eu ficava triste, mas muito triste mesmo. Eu não dava conta. Eu era extremamente. Aí eu criei uma baixa autoestima, porque eu não conseguia dar conta daquilo que queriam que eu desse. Eu não entendia, não fazia exercício. Eu não sabia. Quinta série, sexta série. E aí isso foi aumentando, aumentando, aumentando. Só que daí no decorrer do tempo eu comecei a me tornar resistente. Criar uma casca, uma carapaça. Uma imagem de mim mesmo um pouco mais desconectada. Eu fazia o que dava para fazer, o que não dava para fazer, eu jogava para frente. E aprendi a fazer uma coisa que era decoreba. Você decora como é que faz, aprende a lógica do negócio, entende o sistema, não entende no sentido de aprofundar, mas entende apenas a mecânica, a parte superficial, passa para frente essa parte superficial e chega num ponto onde essa parte superficial é a sua teatralidade. Você faz um personagem e esse personagem corresponde ao quê? Corresponde às pressões, corresponde às opressões, às circunstâncias de aula, às circunstâncias de educação. E é um ensino extremamente opressivo. E eu sinto isso na pele quando eu tento ensinar os alunos. Porque eu sei que muitas vezes o professor está ali traumatizando, agredindo o aluno, sem querer, às vezes por querer mesmo, porque ele quer que o aluno seja uma coisa que ele não é. O aluno é outra identidade, é outra alteridade. Alteridade é alguém único, né? E o professor não vai conseguir alcançar essa identidade ideal do aluno, formá-lo, moldá-lo como a identidade ideal. E eu acho que é brutal você tentar formar um indivíduo segundo um molde determinado. É muito violento. Mas nesse episódio em específico desse anime Entre Linhas Pontilhadas, é muito legal ver o quanto ele é traumatizado pela educação e a quebra. Qual é a quebra de paradigma? A quebra de paradigma é que a aluna mais inteligente da sala é a aluna que tem consciência de que ela é uma engrenagem. É a aluna que tem consciência de que ela é apenas parte circunstancial e desnecessária, quase descartável da vida da professora. Que a professora tem uma outra vida adulta e aquilo que ela está efetivando na sala de aula é apenas trabalho. E ela é apenas uma das alunas dentre 300, 400 alunos. Eu, como professor, vejo vocês como indivíduo e também como coletivo. Eu tento segmentar e tentar atender às necessidades individuais, né? Mas sim, a gente vê vocês como coletividade. Não tem como dar uma carga muito empática para um único indivíduo, embora a gente faça vínculos de amizade de fato. Mas é tanto aluno, é tanta gente que a gente tem que atender ao mesmo tempo, é tanto trabalho, é tantas coisas complexas, que os alunos se tornam sim um tanto quanto mais, entre aspas, mas muitas aspas, descartáveis. Entre aspas mesmo, tá? Se tornam mais efêmeros, mais invisíveis.
E é interessante que a aluna tinha consciência disso. E o interessante do protagonista é que ele era chamado de um nome ali errado pela professora, ele achava que era carinhoso, modo carinhoso de chamar. Mas não, ela estava errando o nome dele. Ela não sabia, não conseguia fazer correspondência entre a aparência dele e ele mesmo. Ela estava confundindo ele com um moleque de outra sala completamente diferente, levemente parecido em algumas coisas, mas completamente diferente dele. Essa quebra de realidade, também com a amiga dele de fundamental ali, de como ela conseguia ser mecânica e corresponder ao que a professora desejava, sendo inteligente, corresponder ao que era exigido, mas ao mesmo tempo se libertando da própria pressão acadêmica. Ela era tipo assim, rebelde, ela era revolucionária. É a personagem mais legal do episódio. Ela tipo mata a pau, que dá pra vocês verem quem tá no OBS, e quem vai ver o anime depois vai ver, porque vai ver a gravação do anime. Essa personagem aqui, tá na sala de aula aqui, que depois é a melhor amiga dele, que é a Sarah, se não me engano mesmo. A Sarah, mano, ela é fenomenal, fenomenal. E tem um outro amigo dele também de sala que ele fala que é um amigo que é totalmente sem expectativa. Ele é o perdedor, que é o cara que não acerta nada, que é o cara que é totalmente fora da realidade, que a professora talvez não tivesse ligando para ele porque ele simplesmente é decadente, sabe? É o cara que tá totalmente no limbo já, o aluno do limbo, que não tá mais dando importância para aula, não tá dando importância para a vida. Tá ali só de corpo, não tá de alma, tá só fazendo roteiro, seguindo teatro. Então, isso no episódio é legal também de refletir. O quanto as crianças, os alunos, eles se tornam essas possíveis identidades. Claro que aqui é um anime que desconstrói um pouco. Uma criança de 7, 6 anos, 8 anos não vai ter esse tipo de pensamento que nem a Sarah tem. Não. A Sarah, ela desmonta uma interpretação do contexto que nenhuma criança com 8 anos consegue. Eu não conseguiria nem lascando. Eu com 8 anos eu comia a terra. Entendeu? Esse é o meu nível. Ia brincar no jardim e fazer besteira. Sei lá, matava formiga, viajava no mundo da lua, não tinha noção de nada. Mas aqui é lógico que, por ser um ator, um autor velho, já maduro, ele vê a criança, ele interpreta a criança como alguém já adulto, né? Ele dá uma personalidade e características da Sarah, personagem Sarah, características e personalidade de uma pessoa que não condiz com a sua faixa etária. Não condiz, tá? Mas é interessante isso também. Mas essa quebra de paradigma, onde o protagonista realmente se vê na realidade crua e nua, se percebe como alguém invisível e descartável, como alguém fútil, isso é muito legal. E é a infância dele inteira. E aí tem os esquemas de bullying também. Ele fala umas coisas legais aqui que eu nem lembro ao certo, porque eu vejo o episódio muito rápido, tem muita coisa pra fazer, e acaba tem um pôster de Rogue One no episódio aqui, pra quem tá no OBS tá vendo. Poste do Star Wars, né? Porque é o paradigma dele de adulto, de 37 anos de idade, com mais de 20 anos fora do ensino público já, né? Depois de ter passado o colegial, já ter formado tudo, né? E tem até WhatsApp, uns aplicativos celular e tal. E as conversas que ele vai tendo com o Armadillo sobre os debates que ele tem. Ah, tem uma parte legal pra caramba, que é uma parte muito legal. E quando é a segunda metade do episódio, que eu vou falar dela agora. Tem uma mensagem no WhatsApp de uma amiga dele chamada Alice. Ele ignora a mensagem, ele só responde a mensagem às 3 da manhã. Ele ignora ela de novo o dia inteiro e só responde às 3 da manhã do dia seguinte. Ele ignora ela de novo o dia inteiro. E tem todo o conflito de ansiedade dele de pensar que ele está sendo perseguido pela amiga, que ela é um stalker, que ela vai ver ele online no Facebook ou online no Instagram, que ela vai saber que ele postou uma foto no Instagram, que ele curtiu alguma coisa no Twitter. E ele fica tudo, não estou respondendo a amiga, então não posso interagir na rede social para ela não descobrir que eu não estou respondendo ela. Eu, particularmente, eu demoro a responder algumas mensagens, eu nem visualizo para não ter que responder. Mas eu vou responder, mas é por causa dos meus compromissos, por causa que eu tenho outras prioridades e tal. Mas eu vou responder, eu só tô assim, me organizando. No caso dele, tem uma paranoia de ansiedade social, de não querer se vincular com a pessoa, mesmo que ele seja amigo da pessoa, para que a pessoa não dependa dele demais. Ou seja, ele tem uma tendência a se isolar do mundo e a se negativar. É legal, cara, eu acho legal. Eu acho que todo mundo que é da geração internet, geração da web, tem essa perspectiva de se purificar do contato constante, asfixiante, que é uma rede social. Eu mesmo não gosto muito de WhatsApp, né? Eu sou mais fã de e-mail ou de mensagens de longo fôlego. Tipo, manda uma mensagem, depois alguns dias responde, depois de várias horas. Conversas corridas que duram horas, assim, são insanas e eu não sou um partidário delas. Mas eu entendo essa perspectiva dele de gostar de padronizar o seu comportamento psicótico
em relação à suposição do que a pessoa que mandou mensagem para ele queria conversar, e tem todas as mensagens de brainstorm, as coisas começam a gerar na sua cabeça, as suas paranoias, as hipóteses que ele vai criando. E é muito divertido, né? É muito divertido. Essa Alice, que é uma amiga dele veterana e tal. E a metáfora da caverna de Platão é legal também, como se ele fosse o único possível pessoa iluminada que estivesse saindo da ignorância da caverna. Eu não lembro como é que era a retórica dessa parte do episódio, foi mal, eu esqueci mesmo. Mas é bem interessante de pensar como aquele que está ascendendo e saindo das sombras para descobrir a realidade. E descobrir que a realidade é mais crua, é mais. Tipo aquele esquema que a Sarah fez com ele, sabe? Ele sair do abismo, sair da escuridão e descobrir, sair da ilusão e descobrir a verdade última das coisas, ou pelo menos a verdade mais construída, mais material e palpável das coisas ao redor, do mundo ao redor. Então é bem legal também ver essa parte do episódio, pensar sobre essa metáfora do Platão e o como ele funciona como uma disruptura, né? E é até legal a Sarah também, que tem umas tiradas sexuais, assim, ela também se tornou uma tiazona de 37 anos junto com ele, bem rancorosa, bem, posso dizer assim, rebelde, bem punk, sabe? Ela é bem punk. E a troca do pneu, a terceira parte, né? Do episódio, que ele tá indo para uma festa de um amigo, junto com a Sarah, e o pneu dele fura e tem toda a masculinidade frágil dele, de que tem que ser o macho alfa para trocar o pneu, e o macaco dele para trocar o pneu fica emperrado e ele não consegue trocar o pneu porque ele é um incompetente, e toda a ideologia psicológica dele de ser um cara determinado e bobão, e o machismo de falar que as mulheres têm um papel na sociedade específico, os homens têm um papel outro na sociedade, como assar tortas e dar luz a bebês, as mulheres dão esse papel para a sociedade, e os homens trocam o pneu e veem futebol no fim de semana. Umas coisas bem estúpidas, assim, e simplona, mas é divertido pelo humor, né? O humor do anime é legal. E as piadas de falibilidade masculina, tipo o macaco não sobe, como se seu órgão genital não tivesse conseguindo ficar sexualmente ereto, né? Para reprodução. Então tem essas metáforas também de ser um páreo, ser alguém tosco, e as pessoas ao redor que veem você como alguém fragilizado e você não pode admitir fragilidade. E é o tempo inteiro essa não admissão de fragilidade, dessa masculinidade retrógrada. E aí a pegada mais legal é que ele vai ligar para a mãe resolver o problema. Eu falei para vocês no momento anterior que a gente acaba confiando na família, para a família poder resolver os nossos conflitos e atritos, os nossos defeitos de sofrimento, porque se torna meio que refúgio. A mãe dele, que é aquela figura de galináceo, é o refúgio dele. Ele liga para a mãe ir lá, ver o carro dele, trocar o pneu ou chamar o guincho. Na verdade, chamar o guincho. E a mãe dele consegue trocar o pneu porque ele errou na lógica dele, ficou nervoso e acabou cometendo uns erros ali. Ele podia ter trocado o pneu, mas ele acabou não trocando para pegar um ônibus junto com a amiga dele, Sarah, para ir para a festa, que eles estão atrasados, aliás, do amigo, né? Então tem todo esse esquema. Acabei narrando bastante episódio, mas é um episódio bem legal. Tem uma xenofobia básica aqui com um indiano, se não me engano é indiano, um estrangeiro, que ele é italiano, né? Então tem uma xenofobia com esse estrangeiro, pensando que o estrangeiro é uma profissão subalterna e tal, e que ele vai tratar ele mal, porque ele é um estrangeiro, né? Quer dizer, ele como protagonista vai ter que tratar mal o estrangeiro porque ele é, digamos, nativo, o estrangeiro é meio que diminuído, e tem todas umas polêmicas aqui em relação à xenofobia, mas uma coisa bem pontual também, em relação ao plot. Esse estrangeiro aqui, ele tava meio que olhando com desdém dele, porque ele como um macho alfa, é, natural do país e tal, e aquele cara como um invasor, vendo aquele que é o dono do território sofrendo no seu próprio território, agoniando ali, não conseguindo trocar o pneu, enquanto eu, como estrangeiro, estou me deliciando por ser um membro, entre aspas, inferior da sociedade, que invadiu a sociedade italiana nesse momento do anime, e não tem dignidade nenhuma, mas ao menos nesse momento, vendo a decadência do meu, digamos, colonizador, do meu patriarca, do meu macho alfa ou do algo do gênero, vendo a decadência, a queda dele como grande dominador, me engrandece, né? Porque o meu ego frágil de estrangeiro, de um país estranho, é aumentado, inflado e energizado por esse tipo de situação. Mas é tudo metáforas da cara do protagonista, metáforas da mente do protagonista no decorrer da elaboração do anime em si. Então esse segundo episódio foi bacana.
Eu gostei bastante da estrutura geral desses 3 momentos do anime, principalmente do primeiro momento, que é o momento como debati mais aqui, do amadurecimento como criança, da correspondência da identidade, do contorno da identidade, na perspectiva de autoconhecimento e de consciência do indivíduo através da relação com os adultos, da relação com o meio ambiente, da relação com um contexto mais amplo, também com as suas ilusões, as suas criações imagéticas, as suas fantasias ingênuas, pensando que você é importante dentro de um contexto onde existem inúmeras outras pessoas com inúmeras características, inúmeras, digamos, existências que merecem atenção também. E esse protagonista, ele é, nesse sentido, um fracassado, um tanto quanto, pode dizer, torcido, assim, um cara meio... Poxa, deixa eu ver se não molhou aqui. Eu ponho água gelada na cama e a garrafa vai condensar água ao redor e vai molhar o lençol. Vacilo meu. Posso pôr água gelada na cama. Não condensa o ar e tal. Então, mas tem todo esse paradigma de como você consegue criar essa casca, essa circunferência, correspondência e vai pôr dentro dela a sua própria identidade. E essa identidade ela sempre vai espelhar e tentar refletir a identidade do mundo. E o mundo é o quê? É onde você existe. Esse é o esquema mais central desse episódio. Claro que é legal pra caramba também o debate ali em relação, por exemplo, às mídias sociais e à ansiedade social e ao mesmo tempo não apenas o medo, mas a antipatia, a fobia social de não querer interagir com as pessoas, mesmo que elas sejam suas amigas, sabe? É bem legal esse debate também. E claro, o debate sobre o machismo, sobre a estrutura psicológica do macho retrógrado, alfa, de 37 anos, decadente, no seu ego ferido, na sua fragilidade não assumida, todo carrancudo, todo traumatizado, tudo cheio de acúmulos desnecessários, de comportamentos extremamente decadentes e arcaicos, pode ser assim. Isso é interessante no episódio também. Essas várias nuances que o episódio traz para reflexão. Então, em tese é isso, pessoas. Tem mais 10 minutos aqui. Vamos pegar um tema mais focado no episódio para comentar mais um pouco. Vou comentar um pouco sobre a figura da professora. A professora em específico, como um professor de ensino primário, né? Um ensino de alfabetização e tal. A figura do professor é uma figura muito... Não é bem explorada no episódio, poderia ser mais esmiuçada, mas pelo que é esmiuçado ali, é interessante pensar sobre a autoridade que você tem e, ao mesmo tempo, o quanto essa autoridade ela é uma autoridade um tanto desorientada, né? Porque você está ensinando aquilo que você aprendeu. Quem é o adulto? O adulto é aquela engrenagem já delimitada e com um contorno estabelecido. É aquela pessoa que já está, em certo sentido, e em grande sentido, na verdade, adormecida, anestesiada, que é programada, que é mecânica, que é circunstancial, circundante, anda em círculos, pode dizer assim. Eu, como professor, me vejo um pouco assim. Para mim passar a mesma matéria para toda a classe, uma matéria que visa trazer vocês, alunos, para um compartilhamento de uma cultura comum, uma linguagem comum, para, sei lá, uma elaboração intelectual mais ou menos delimitada. Eu vejo isso nos professores. Os professores eles são um tanto quanto engenhocas, já adormecidas, já até certo sentido necrosadas, sabe? Necrosado no sentido de carcaças em estado de decomposição mesmo. Não tem nada muito original nos professores. Raramente você vai pegar um professor original que tenha uma tendência, uma predisposição para sair um pouco da zona de conforto e criar e elaborar coisas muito dinâmicas. A gente fica um pouco confortável na nossa zona de segurança. Eu estou entendendo isso como uma zona, um aprendizado, né? Porque eu começo de carreira e tal, mas eu tento evitar esse tipo de vício, como eu estou fazendo aqui, né? Tentando elaborar frases, um anime, um debate, mas é quase inevitável, assim, você tenta se defender desse tipo de estabilidade estagnada, mas a estabilidade estagnada ela te dá o quê? Ela te dá um êxito
e um êxito em eficiência educativa, um êxito em eficiência de transmissão de informação. Então você fica um tanto quanto acostumado a se comportar e a ensinar de um certo modo, porque esse modo, teoricamente, ele consegue transmitir aquilo que você quer transmitir, o conhecimento. E tem esse ponto também. Nesses vídeos que eu estou fazendo aqui, que são vídeos de análise de anime, análise de animação, eu estou improvisando. E nas minhas aulas de eletivo em geral, ou nas minhas aulas de filosofia em geral, eu tendo a improvisar bastante. Mas o meu improviso, ele também é um improviso metodológico, é um improviso já que tem um pensamento sobre ele. Não é 100% espontâneo, sabe? Por que não é 100% espontâneo? Porque eu, como adulto, ou sei lá, alguém já com várias experiências, com vários acúmulos, vários traumas, eu tenho uma tendência de comportamento, e essa tendência de comportamento é uma tendência de compreensão, e essa tendência de compreensão acaba também definindo uma tendência de expressão. E a tendência de expressão é o quê? É o modo como eu ensino. É a minha própria vocalidade, a minha própria vocabulário. Pode dizer assim, é tanto a amplitude da voz, quanto as palavras que eu uso, quanto as metáforas que eu faço. Tudo é interconectado com essa herança, herança social que eu tive, de onde eu vim. Então, para terminar aqui nesses 50 minutos, é isso. Eu sou um herdeiro de um certo comportamento, de um certo conhecimento, de um certo modo de ensinar também, de um certo modo de entender o mundo. E eu vou mimetizando não, eu vou organizando isso e propagando para frente. Quando eu organizo isso e propago para frente, eu estou fazendo o quê? Eu estou sendo um pilar de observação, pilar sendo observado, não pilar de observação, não estou observando, estou sendo um pilar de referência, um pilar que está sendo observado. Esse pilar que está sendo observado está sendo copiado e mimetizado. Copiado e mimetizado é o quê? É o aluno de sexta série, sétima série, entendendo o que é certo e errado, entendendo o que é melhor ou pior, aprendendo a obedecer, aprendendo a entregar exercício, aprendendo a se comportar fisicamente, mentalmente, aprender a corresponder ao que os adultos esperam dele. Esse é o central. E eu já sou assim. Quando eu estou numa interação entre alguém da minha hierarquia, sei lá, vou pegar para falar com alguém que é o professor também. Eu já sei dialogar de acordo com um nível ali de senso comum, sabe? Eu não vou falar muita abobrinha, sabe? Eu vou me conter. Agora, num campo de aluno aprendendo, ele também vai aprender lentamente a se conter, lentamente a se limitar, lentamente a se tornar uma estrutura regrada, uma estrutura adaptada. Você se adapta ao ambiente. O ambiente se torna, pode-se dizer, não confortável, mas ele se torna lidável. Lidável é uma palavra ruim. Eu queria uma palavra que você consegue dar conta do recado. Você consegue estar entrosado, imerso no ambiente. Sincronizado é bom. Você sincroniza com as situações ou com o ambiente como um todo. No caso de um adulto, ele também pode sincronizar com o senso comum, com hipocrisias, com convenção. E ao mesmo tempo ele perde a capacidade de ser muito inovador. De ser plural, sabe? De ser expansivo. Então, na infância, você é expansivo, mas ao mesmo tempo você vai se limitando. E esse protagonista do anime Entre Linhas Pontilhadas, você vê isso na carne, ele se limitando. E ele se limita tanto que quando você vê ele na versão adulta, você vê um adulto completamente decadente. Um adulto sem lastro assim, de coragem, um adulto completamente fragilizado, que esconde a sua fragilidade olhando para, sei lá, mentiras. Ele mente para si mesmo o tempo inteiro. No caso do anime, tem um ponto central que é o armadilho, né? Que é o Tatu. Esse Tatu, ele é a voz da realidade, é a voz do bom senso. Ele joga na cara do protagonista o quanto ele está sendo um imbecil o tempo inteiro. Ele é esclarecido por essa personalidade cindida, digamos, esse outro lado da moeda, do seu próprio ego, sendo sincero com ele mesmo, mostrando para ele a real verdade da situação, a real verdade das informações. Isso é interessante, isso é muito interessante. É como se fosse um meio de regulação, assim, para você se tocar do quanto você está se iludindo, se enganando.
e do quanto além de se enganar, você está fortalecendo a realidade ilusória, uma realidade falsa, uma realidade artificial. Teatral e artificial, teatral e artificial. E o armadilho, o tatu, ele tá ali para dar uma quebrada nisso. E ele de fato conversa consigo mesmo, como se fosse uma personalidade dupla, e vai desenvolvendo as possibilidades de expansão compreensiva, né? Não de ação necessariamente do protagonista. Talvez ele mude de comportamento, talvez ele se torne uma pessoa mais coerente, talvez ele se torne uma pessoa mais adequada, mais ética, mais bela, pode dizer assim, uma pessoa belamente viva, que se comporta adequadamente no sentido de que faz as coisas funcionarem, sabe? Para si mesmo e para os outros. Que não é destrutiva, que não é vingativa. Tem todos os elementos aí de uma pessoa mais ideal, pode ser assim, um indivíduo ideal na sociedade. Então, no caso do armadilho, do tatu, ele funciona como um meio de esclarecer e jogar à tona a poeira. Jogar à tona a poeira não, é tirar a poeira do lugar, tirar o véu da ilusão, tirar a metáfora da autoenganação e tornar essa metáfora mais explícita, mais sincera e mais verdadeira. Isso é interessante no anime também. Então, pessoas, esse foi o vídeo de 50 minutos da primeira metade da aula. Eu fiquei enrolando aqui falando de várias coisas nesse fim da aula para expandir o assunto, mas eu tinha falado bastante do anime, acho que dei conta de vários elementos. E agora eu vou cortar a gravação e começar a gravar a próxima. Eu vou falar mais um pouco na próxima, retomar algumas coisas, e daí já direto para a gravação. Eu corto o OBS, porque o OBS não pode ter gravação no anime, tá? E vou configurar aqui o microfone, a caixa de som, e ficar girando a caixa de som para captar no microfone para dar o áudio e a gravação de tela para dar o vídeo, para vocês poderem ver a animação, episódio 1 e 2 de Entre Linhas Pontilhadas. Firmeza? Então eu sei que ninguém está online aqui, que ninguém apareceu aqui para ver a aula, sem problema, tá tranquilo. Mas é isso que eu vou fazer agora. Podem ver depois no centro de mídias, que vai estar no repositório de vídeos, ou podem ver também caso a gravação minha do YouTube esteja disponível, ou pedir o link para mim para baixar o vídeo no Drive do Google, para vocês poderem acessar também o conteúdo da aula, ok? Então é isso aí, até daqui a pouco e falou! Ai, vai estar só o pó, cara. É coisa de background aqui do YouTube. Eu estou bem cansado. Podem ver que no fim do vídeo eu comecei a dar uma desandada. Cansa, falava. Eu dei aula pra caramba esses dias aqui. Eu tô cansado fisicamente, sabe? E desmotiva um pouco. Eu encostei na cadeira, dá uma relaxada também. Se eu ficar reto, de costas eretas aqui, melhora um pouco. Mas eu tô cansado, então não vou ficar não. Fora o sono absurdo que eu tô. Só não faz parte, né? Dorme errado, dorme menos do que devia dormir. Eu durmo umas 6, 7 horas por noite, um pouco menos de 7. E tô dormindo muito mal, muito, muito mal mesmo. E aí piora muito as coisas. Ah, lá. Bora lá, pessoas. Opa, esqueci de alguma coisa aqui. Ah, faltou aqui. 14 não, 15. 15 e 20. Agora vai. Agora foi. Aqui, depois eu mudo o microfone. Vou falar com ele um pouco. Olá, pessoas, novamente aqui. Acho que já tá online, né? Agora sim tá. Mostrando a câmera e o microfone. Então, nesse vídeo aqui vai ser a gravação dos 2 episódios. Os 2 episódios em si têm cerca de meia hora. Com créditos, então chega uns 15 minutos em média. Na verdade, um pouco mais de 15 cada episódio. Então, vou enrolar um pouquinho mais só, tá? Pra poder passar os episódios pra vocês. Então, vou jogar isso aqui pra baixo. E vou jogar o outro em cima. E espero que dê pra ver direitinho no celular. Quem tá no computador, no site do Centro de Mídias aí, do Centro de Mídias TV, que é esse site aqui. Eu vou mostrar o site pra vocês. Vou jogar o site aqui pra vocês. Acho que vocês podem acessar com o login de aluno, né? Como perfil de aluno. Vocês acessam com, acho que RG, né? SP, RG, São Paulo. RG, São Paulo. RG, o seu RG em números. É a sigla São Paulo. Aí uma senha. Eu não sei qual a senha de vocês, não quero saber, obrigado. Aí vocês jogam a senha lá, acessa aqui e vocês podem ver pelo computador as aulas.
pode assistir as coisas online ou no repositório que está aqui no canto, né? Quem não tá no OBS está vendo, mas quem não está, não está vendo. Então, eu vou compartilhar a própria tela daqui, vai ficar um espelho imenso. Podem aqui ver aqui os vídeos gravados da aula nesse canto aqui, onde a seta está girando, tá? Ou vocês podem ver também depois, na gravação do YouTube que eu vou ficar lá fazendo depois, ou postando no YouTube. Eu vou demorar um pouco porque eu estou fazendo uma organização ali, então não vou postar como se fosse, assim, uma aula no dia seguinte ou na semana seguinte já está postada. Eu vou fazer o meu próprio tempo ali. Se vocês pedirem o vídeo, eu mando para vocês. Se vocês não pedirem, eu não vou mandar. Aí vai no meu próprio tempo, eu mando o link aqui no chat depois, bem depois. De quando for gravada aqui a tela do computador e a aula ter acontecido. Beleza? Então eu vou dar um delay aqui na prática da aula. Perdão por isso, qualquer coisa, mas eu vou mesmo dar um delay. Vai isso aqui. O primeiro episódio vai até 14 minutos, o segundo vai até 15 e pouquinho. O segundo tem um pouco mais de longevidade, posso dizer assim. De temporalidade do anime. Bem, talvez seja isso que eu queria falar mesmo. Apresentando um pouco algumas coisas aqui. Vou já mudar o microfone para o outro microfone. Ele está lá longe, então talvez minha voz já fique fora do padrão, né? Tá me ouvindo aí? Vamos ver o retorno aqui. Celular, aproveitar para ver como é que tá o áudio. Com o outro microfone, né? Porque ele tá distante de mim. Não tá perto não. Aí eu só vou configurar aqui. O celular demora um pouco a carregar, então tem um delay aqui também. Opa, classe errada. Aumentar o som. 1, 2. Tá me ouvindo? 1, 2. Então, eu tirei o microfone da tela. Joguei longe. Mas o microfone aqui que está atrás do meu monitor, ele pega o áudio. Se ele pega o áudio, quer dizer que tem retorno. Quer dizer que está ok, né? Quer dizer que está tudo bem. E agora eu vou configurar também aqui a tela. Vou compartilhar com vocês o anime. Só terminar de deletar um negócio aqui. Ok. Depois eu vejo. Tá? E agora eu vou compartilhar a tela com vocês e vai ser a guia. Na verdade, a janela. Quero compartilhar isso aqui. Será que eu não consigo compartilhar isso aqui? Guia do Brave? Não. Tela cheia. Não, também. Janela, não, também. Deixa eu ver o que dá pra fazer aqui. Eu lembro que eu compartilhei isso aqui no YouTube. Um vídeo no YouTube. Eu não consegui compartilhar um vídeo gravando ele aqui, por exemplo. Ele pega a janela do Brave. Ele pega aqui a tela do centro de mídias do meu desktop, tela cheia. Se eu começar a compartilhar isso aqui, vamos ver o que acontece. Espera aí. Vou entrar de novo aqui para ver o retorno das telas. Não o áudio, só o retorno. Vou cortar a minha webcam. E vou erguer aqui o arquivo. É assim que tem que compartilhar. Eu vou erguer o arquivo, ele está gravando exatamente a tela do meu computador. Pode ver eu diminuir a tela do arquivo aqui. Esse é o arquivo de vídeo, né? Eu vou deixar ele grande aqui. Eu vou deixar a câmera cortada, não vou ligar a câmera de novo, não. E aqui vocês vão ver o arquivo inteiro nessa tela lateral aqui, onde vai passar o anime. Você pode virar o celular e tal, para ficar melhor a legenda e tal. Eu vou mexer no som aqui para ele gravar o alto-falante direito aqui, que eu não tinha mexido ainda. Esqueci de mexer, na verdade. Habilitar você e desabilitar você. Aí eu vou ligar a caixa de som. Espero que o som da caixa esteja numa altura agradável para vocês. E vou lançar o anime para vocês verem. E eu vou tentar ficar quieto aqui porque o microfone vai gravar tanto o ventilador, quanto o computador, quanto a minha voz. E o anime também. Como não tem nenhum vizinho aqui fazendo muito barulho, então, pelo menos por enquanto, é tranquilo para vocês. Vocês podem apreciar apenas o anime, tá? Aí é mais de boas. Então, temos aqui, deixa eu ver que hora de vídeo, tem 43, tá mais ou menos no momento
queria mesmo coisar. Eu sair aqui. Então eu vou lá, vou na sala, sair daqui, não vou ficar aqui online não. Pra não poder fazer outras coisas em casa também, sei lá, talvez mexer no celular lá na sala, porque o computador vai estar travado gravando a tela e rodando ainda. Então tá dando aula, entre aspas, sem mexer em nada aqui nas partes técnicas, no caso, as partes do computador, beleza? E é isso aí, galera. Estou apresentando, está em tela cheia, está em tela cheia. E até daqui a pouco, tá? Falou, Zé. A primeira parte. Eu esqueci de cortar a gravação no OBS aqui, então eu vou cortar agora, depois eu edito o vídeo, eu esqueci, né?